Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima segunda-feira hoje, né? 6 de janeiro. E nós vamos ao sexto dia de oração, profetizando 2025. E a nossa palavra está lá em Atos dos Apóstolos. Vamos consagrar o mês de junho de 2025, que será uma bênção para a glória de Deus. Amém? Amém. Então, Atos dos Apóstolos 16, 25. Do 25 ao 34 nós vamos ler aqui, depois nós vamos falar desta palavra, amém? Amém. Enquanto isso, nós vamos tocar um louvor. Deus criou o céu e a terra, luzes para nós, tudo ao meu redor. Luzes para nós, tudo ao meu redor. Espírito de Deus, guia sobre as águas, eu sei Deus, e haja luz sobre feito por Ele, nosso Senhor, para que não faltasse nada para nós. Deus foi muito bom, sou em tudo, para que não faltasse nada para nós, nada para nós. Esse Deus criou o céu e a terra, luzes para nós, tudo ao meu redor. Luzes para nós, tudo ao meu redor. Espírito de Deus, movia sobre as águas, e disse Deus, e haja luz, e houve luz. Feito por Ele, nosso Senhor, para que não faltasse nada para nós. Deus foi muito bom, sou em tudo, para que não faltasse nada para nós, nada para nós. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos orar então, amados, vamos consagrar o mês de junho a Deus, que Ele nos abençoe este ano de 2025. Pai amado, Pai queridos, exaltamos, adoramos o Teu nome, que é santo, que é poderoso. A Ti, Senhor, nós entregamos o nosso louvor, a nossa adoração e Te pedimos, Pai, consagramos o mês de junho de 2025, que o Senhor faça desse mês um mês para o trabalho, para a vida, para o Teu servir, para fazer aquilo que Te agrada. Em todas as coisas nós daremos graças ao Senhor. Pai, abençoa este mês, abençoa esse ano, que seja um ano de louvar mais ao Senhor, de tudo entregarmos em oração e de
pregarmos a Tua palavra, levarmos o Evangelho adiante, Pai. Abençoa o Teu povo, dando paz, saúde, amor, alegria, aumentando a fé deles, Pai, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Renova a nossa fé, renova as nossas esperanças de um ano bom. Consagramos os nossos planos, os nossos projetos, mas nós sabemos que a última palavra vem do Senhor. Te agradecemos, Pai, pelos livramentos, pela proteção, pela cura, pela libertação. Continua falando conosco, Deus, continua agindo no meio do Teu povo, continua derramando do Teu Espírito Santo, porque nós estamos buscando o verdadeiro avivamento, mas o verdadeiro avivamento começa por nós, começa em nós, nos arrependendo, confessando os nossos pecados, porque o Senhor está no céu, está ouvindo as orações do seu povo, o Senhor ainda está restaurando, o Senhor está buscando uma igreja que ora, uma igreja que louva, uma igreja que adora. Em nome de Jesus Cristo, Pai, te agradecemos, Senhor, por este dia, por essa oportunidade de pregar a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém. Amém, amados. Amém. O Senhor me deu a palavra para falar sobre avivamento, né? Sobre louvor. E eu escolhi, pelo impulso do Espírito Santo de Deus, a palavra que me veio à mente, né? Foi esta palavra que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 25 ao 34. Então vamos ler a palavra de Deus, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Amém? Amém. Então diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nesta passagem nós vemos Paulo e Silas na prisão. E o que aconteceu que Paulo e Silas estão na prisão? Que o Espírito Santo de Deus me ilumine, que eu possa entregar essa palavra como Deus está falando, como Deus colocou ao meu coração. E Paulo e Silas estão nessa prisão, e a palavra de Deus, a partir do versículo 16, vai nos dizer que eles estavam indo para o lugar de oração e eles encontraram no caminho uma escrava, uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. Ela predizia o futuro. Então, o texto diz que ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. E o versículo 17 vai nos dizer que essa moça começou a seguir Paulo e Silas no caminho e gritando ela dizia: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias e finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus, eu lhes ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a esperança de lucro tinha acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas, arrastaram para a praça principal, diante das autoridades, e levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus
estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo percebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Amém? Amém. Do 25 em diante nós lemos. O que esta palavra está falando para nós hoje? Paulo e Silas foram presos por causa de uma confusão que ocorreu ali. Paulo, com o dom certamente de discernimento de espíritos, ele viu que aquela mulher, ela tinha um espírito de adivinhação e ele, óbvio, ele fez a obra de Deus ali mesmo na rua e em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ele repreendeu o demônio que estava naquela mulher. Como o demônio saíra, óbvio, aquela mulher recebeu libertação. Então, esses donos, percebendo que a sua esperança de lucro havia acabado, se a mulher não tem mais o espírito de adivinhação, não pode adivinhar, então a mulher estava liberta e eles perderam um negócio lucrativo. Então eles arrastaram para a praça, diz a palavra de Deus, Paulo e Silas, e acusaram Paulo e Silas de serem perturbadores, que é o que diz a palavra de Deus, que eles estavam perturbando a cidade, lá no versículo 20. Propagando costumes que aos romanos não era comum, não era permitido praticar. Mas, na verdade, Paulo e Silas haviam libertado uma pessoa ali, estavam indo para a casa de oração, para o templo, para o lugar onde eles iam orar, a casa de Deus. Então, se ajuntou uma multidão, para açoitar, para ser contra, para se opor a Paulo e Silas. Então, Paulo e Silas foram açoitados, eles apanharam, porque tinha ali magistrados, autoridades, tiraram as roupas deles e eles foram açoitados. E após isso ter acontecido, eles foram para a prisão, Então, amados, o que nós queremos dizer? Que esses elogios, veja que essa mulher, essa moça, tinha um espírito de adivinhação nela, mas ela reconheceu Paulo e Silas como servos do Deus Altíssimo, como homens que pregavam a palavra da salvação, Então ela estava ali elogiando, exaltando, querendo exaltar Paulo e Silas, mas Paulo e Silas eram verdadeiros servos de Deus e não ficaram enganados com as trevas. Eles repreenderam em nome de Jesus Cristo. Isso trouxe uma revolta. Então, muitas vezes, nós nos exaltarmos ou puxarmos a glória de Deus para nós, acaba com nós caindo, com nós pecando, porque isso é vaidade, isso é chamar a glória de Deus para nós. Eles, como verdadeiros servos de Deus, não se deixaram levar por elogios e fizeram o que tinha que ser feito, que era repreender aquele espírito maligno. Então, meus amados, Paulo e Silas foram arrastados, Paulo e Silas foram açoitados, E mesmo depois de passarem por essa humilhação, por todo esse problema, de terem as suas vestes, as suas roupas tiradas, e isso significa que muitas vezes nós iremos passar por esses problemas. Muitas vezes as pessoas vão olhar para o que nós temos na nossa vida e elas vão querer arrancar de nós, vão querer pegar o que é nosso, porque Paulo e Silas tinham uma unção sobre a vida deles, tinham um dom sobre a vida dele, porque eles discerniram que era um espírito imundo e repreenderam em nome de Jesus. Então muitas vezes vão querer tirar nossas roupas, porque no mundo espiritual nós temos roupas espirituais, nós estamos vestidos, há um reconhecimento, as trevas reconhecem quando chega um homem e uma mulher de Deus, e foi isso que aconteceu. Então muitas vezes vão ver que nós temos unção, vão ver que nós temos dons e vão querer incomodar, vão querer se opor, vão querer tirar as vestes, vão querer açoitar. Mas o que Paulo e Silas fizeram? Eles não fizeram nada, eles simplesmente foram sendo levados por essa situação, porque o servo de Deus, o filho de Deus, quem justifica é Deus, e eles foram parar na cadeia, Por quê? Porque os carcereiros levaram Paulo e Silas para a cadeia,
depois de eles serem severamente açoitados, versículo 23, foram lançados, 23 versículo, desculpa, foram lançados na prisão e o carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Amém? Então, tendo recebido essas tais ordens, lançou o carcereiro no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco, né? Prendeu pelos pés, porque para não pregar o evangelho, para não pregar a verdadeira palavra de Deus, a palavra genuína, a palavra que faz a nossa fé ser renovada, né? Que traz ao arrependimento, que traz a confissão, porque eles estavam ali e aquela mulher havia dito, né? Eles pregam a palavra da salvação. Como é que nós vamos nos render a Deus, nos render a Cristo, entregar a nossa verdadeira adoração a Cristo, se nós não sabemos quem é Cristo? Através da pregação da palavra, porque diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a pregação do verdadeiro evangelho é o que Paulo e Silas estavam fazendo. Então, meus amados, a palavra de Deus vai nos dizer que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos aos outros presos, né? Aos outros presos. Os presos estavam ouvindo os hinos e a oração que eles estavam fazendo a Deus. Meia-noite, meus queridos. Depois de terem apanhado, depois de terem tirado suas vestes, batido neles, estarem presos, encarcerados, certamente machucados. À meia-noite, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos estavam ouvindo. Amém? Glória a Deus, aleluia. E a palavra de Deus diz que de repente houve um terremoto tão violento que os cértios da prisão foram abalados. Desculpa. E que imediatamente todas as portas se abriram, as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou vendo abertas as portas da prisão. Desembanhou sua espada para se matar. Olha a responsabilidade, porque havia um pedido para que ele ficasse vigiando, para que nada acontecesse, para que ninguém fugisse, para que não acontecesse nada, né? Porque sabiam que Paulo e Silas eram um perigo para o inferno. Aleluia, glória a Deus. Então, amados, o que essa palavra está falando para nós hoje? Essa palavra está falando de verdadeiros homens de Deus, servos do Deus Altíssimo, homens de oração, homens que louvam no momento da dificuldade, no momento da prisão, no momento da perseguição, no momento em que estão sendo humilhados. Ali ninguém se manifesta, ninguém fala nada, porque eles começaram a orar, eles começaram a louvar, buscando a face daquele que é o Criador, daquele que é o Todo-Poderoso, porque servo de Deus que é servo de Deus não se justifica, servo de Deus adora em todas as circunstâncias, porque ninguém pode calar um adorador. E o que acontece? O verdadeiro movimento do Espírito Santo de Deus, uma visitação tremenda de Deus acontece naquele lugar. Então eu quero dizer que 2025 é o ano da visitação de Deus. Deus vai visitar lugares que talvez ninguém ousaria pregar, lugares que talvez já esqueceram de pregar a palavra de Deus, já esqueceram de adorar a Deus. Isso é uma prisão. O que tem numa prisão? Gente que mata, que rouba, que faz todo tipo de coisa. Então ali, gente, houve oração, houve gente cantando hinos. E no final nós vamos ver que eles pregaram a palavra. E houve rendimento, houve gente se rendendo para Jesus após ter ouvido a palavra da salvação. Após o carcereiro ter dito que para ele ser salvo, ele precisava crer no Senhor Jesus. Então, amados, tudo se abriu. Os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente todas as portas se abriram, as correntes de todos se soltaram. E o carcereiro acordou vendo que tudo aquilo tinha acontecido e ele quis se matar. Porque ele era responsável por cuidar daquele ambiente, daquele lugar. Mas veja que coisa tremenda o que diz a seguir.
Ele quis se matar porque pensava que todos os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Aleluia. O que eu entendo com isso é que onde há a presença de Deus, onde há a visitação de Deus, onde há o movimentar do Espírito Santo, cadeias são rompidas, pessoas se arrependem, se convertem, se entregam, creem em Jesus Cristo. Porque enquanto nós adoramos, amado, enquanto nós levantamos as nossas mãos para o alto, adoramos o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, adoramos ao nosso Deus, as pessoas são libertas dos vícios, as pessoas são curadas, as pessoas são libertas das drogas, as pessoas são libertas do vício da cachaça, do cigarro, das drogas, da prostituição. Então, para 2025, o Senhor colocou na nossa mente: levante suas mãos para o alto e adore ao Senhor. Adore somente ao Senhor. Por que o diabo tentou Satanás? Tentou Jesus Cristo lá no deserto, porque queria que Jesus Cristo o adorasse. Então, o propósito do inferno é parar a adoração da igreja. Mas a igreja está em constante preparação, sendo preparada para a volta de Cristo, sendo preparada para ir com Cristo, sendo preparada para a salvação. Então, nós temos que pregar o evangelho da salvação, o evangelho do arrependimento, da confissão de pecados. Abandonarmos o pecado, deixar Jesus Cristo modificar o nosso caráter, para que haja uma verdadeira entrega, uma verdadeira adoração, um verdadeiro avivamento. O avivamento depende de nós. Paulo e Silas eram homens de Deus, homens avivados. Por isso que à meia-noite eles estavam orando, eles não estavam no Facebook, eles não estavam no WhatsApp, eles não estavam se divertindo. A situação era difícil, sim, mas eles estavam adorando. Amém? E Deus se movimenta, Deus faz estremecer os alicerces da prisão, Deus faz o seu mover, o seu agir. E teve gente que através da pregação da palavra, porque diz que aquele carcereiro pediu luz, entrou correndo, trêmulo, postando-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e vocês serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus. Aleluia. Pregaram o evangelho da salvação. Não pregaram só a prosperidade, pregaram o evangelho da salvação. Para que ele conhecesse, apresentaram o Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que ele e a casa dele fossem salvos, para que eles tivessem acesso à salvação. Então, o Senhor me colocou 3 palavras: buscar, provocar e preparar. Buscar o quê? Buscar a Deus, buscar a verdadeira adoração. Provocar por meio da verdadeira adoração, preparar a igreja para a verdadeira restauração, porque é interesse de Deus que a sua igreja esteja avivada, mas Deus quer ser adorado. Quando nós sabemos quem é Deus e nós entregamos a nossa verdadeira adoração, Deus está vindo, porque a nossa adoração está provocando, a nossa adoração está chamando Ele para o nosso meio. Então os milagres, as maravilhas vão acontecer. Mas tem que ter adoração, tem que ter oração e tem que ter a palavra de Deus. Todas essas coisas no nosso meio. Amém, irmãos? Recebam essa palavra. Nem sempre a palavra vai ser para profetizar, nem sempre a palavra vai ser para nós entregar as coisas maravilhosas que Deus tem. Deus quer conserto, Deus quer libertar, Deus quer que o seu povo o adore em verdade e em espírito. E Ele fará esse avivamento, Ele fará esse mover, Ele derramará do Espírito Santo de Deus sobre o seu povo. Mas nós precisamos preparar, nós precisamos nos preparar. O avivamento depende de nós. Amém, irmãos? Amém. Então vamos orar. Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, que nós possamos aprender com esses servos de Deus, verdadeiros homens de Deus, homens que oram, homens que louvam, homens que, independente das situações, se nós sabemos que eles passaram por uma situação muito difícil, mas eles não
se renderam à situação, à perseguição, à resistência espiritual naquele lugar. Eles, independente do lugar onde eles estavam, eles adoraram. E ninguém pode parar um adorador, ninguém pode parar a adoração do povo de Deus. E Deus se manifestará na terra através da nossa adoração, através da nossa entrega. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o mês de junho de 2025 seja um mês abençoado, um mês de nós adorarmos como nunca, mesmo em meio às crises, mesmo em meio às derrotas que o inimigo quer colocar nas nossas vidas, Pai, que nós possamos estar te adorando, independente do ambiente, independente do lugar, independente das circunstâncias, que nós não venhamos a ser movidos por vaidade, movidos pelas coisas, pelo dinheiro, por outras coisas que não são a tua presença, Senhor. Esteja com o teu povo, Pai, continua falando conosco, abençoa, salva, livra, a paz de Jesus Cristo esteja conosco, Deus, em nome de Jesus. Eu declaro e profetizo que você será mais do que vencedor, que Deus vai quebrar cadeias na sua vida, que Deus vai tirar você de situações difíceis, porque Ele está vendo a tua adoração, Ele está vendo a tua entrega e Ele vai abalar esse lugar onde você está por causa da tua adoração, porque aquele que adora sabe quem está adorando e o Senhor procura os verdadeiros adoradores, em nome de Jesus Cristo. Amém, Amém. e amém. Amém. Amém, irmãos? Amém. Então, fica na paz do Senhor Jesus, nós voltamos amanhã.